Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês. E eu estou aqui com a Mari. Bem-vinda, Mari, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Muito obrigada. Mari, como que é? Tu tava lá no Brasil assistindo o canal Perguntas, ouvindo, imaginando, e agora tu tá aqui. Ah, é uma coisa assim, é meio surreal. Eu acho que eu não realizei ainda. Porque assim, eu ouvi muitas histórias, mas eu nunca imaginava que um dia eu estaria aqui. Muito menos no seu canal. Então, assim, quando surgiu a oportunidade, eles me perguntaram, você quer participar? É sério? Bora lá contar, então. Vamos lá contar a minha história. Vamos lá, da onde que você era do Brasil? O que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Então, eu sou de Ipatinga, Minas Gerais. Nasci em Ipatinga, morei em outras cidades em Minas. Passei minha infância em uma cidade bem pequenininha do interior de Minas. Mas voltei para Ipatinga depois, na adolescência, final da adolescência. E saí de novo para estudar em Belo Horizonte e depois voltei para Ipatinga adulta e fiquei até vir. No Brasil eu era fonoaudióloga, mais especificamente fonoaudióloga com especialidade hospitalar. Eu trabalhava em hospital e eu vim para cá porque eu me casei e meu marido mora aqui, né? Morava aqui nos Estados Unidos. Eu conheci meu marido, me casei e vim pra cá. Porque meu marido não tem intenção nenhuma de voltar pro Brasil. Então eu vim construir a minha família aqui nos Estados Unidos. E o que foi que você falou assim, vou deixar minha vida estável aqui para ir pras cabeças? Então, eu lá no Brasil, eu tenho um filho que ele é um filho de um relacionamento anterior. Então eu era mãe solteira, né? Morava com a minha mãe, tava naquele período difícil de pandemia, que a gente não pode sair de casa, você não pode fazer nada. Querendo ou não, eu morava em Ipatinga. Ipatinga é uma cidade, assim, com 230, sei lá, 200 e poucos mil habitantes, mas é uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. Então, se eu tava, não sei, eram possibilidades muito limitadas para eu poder conhecer uma pessoa e construir um relacionamento. Então, eu resolvi criar eu falei assim, vou procurar algum site de relacionamento. Mas eu não queria Tinder, eu não queria Badoo, eu queria uma coisa séria, não queria passar tempo. Querendo ou não, eu já tinha 34 ou 35. Não me lembro, eu tô com 38 agora. Eu devia ter eu tinha 34 anos. 34, 35. Eu falei, já curti tudo que tinha que curtir pra minha vida, eu quero agora uma coisa séria. E entrei nesse site de relacionamento. Porque um dia eu estava trabalhando e nesse período, era período da pandemia ainda. Então eu estava trabalhando só administrativo. Porque eu tenho asma desde a infância, eu sou considerada grupo de risco. O hospital me tirou da linha de frente e me colocou primeiramente em casa. Eu fiquei 9 meses em casa, recebendo sem trabalhar. E depois eu voltei a trabalhar, mas eu voltei a trabalhar só no administrativo. Então eu tava lá um dia, lá no administrativo, eu resolvi, às vezes eu tinha que fazer umas planilhas para minha chefe, alguma coisa, eu colocava uns vídeos no YouTube para ficar escutando enquanto eu trabalhava. Eu achei um canal de uma menina falando como conheci meu marido num aplicativo de namoro cristão, era uma coisa assim, eu acho. E assisti o vídeo dela. Aí eu fiquei sabendo desse aplicativo. Então calma, você lembra o nome? Não Lembro. Fala. Então nós vamos falar o nome no final do vídeo. Fica com a gente até o final. Me lembra de falar no final só. Tá bom. Aí eu entrei comecei a pesquisar sobre esse aplicativo e entrei no aplicativo. E o aplicativo, para fazer o cadastro, já foi um pouco difícil, porque ele era todo em alemão. Alemão? E a menina tinha falado assim, porque esse aplicativo é pro mundo inteiro e tudo. Gente, que diacho que esse negócio é tudo em alemão. Aí eu tinha que ficar traduzindo, criei meu perfil lá. E é um aplicativo, assim, cristão, né? Como eu falei, você coloca a sua... na época que eu usei, tá? Porque eu já sei que agora ele tá um pouco diferente, tá as melhor, regras. Com certeza.
Provavelmente, não sei. Eu sei que assim, aí você coloca sua religião, coloca se você tem filho, se você deseja ter mais filhos, se você. Tudo. Se você tem algum vício, se você tem cachorro. É um aplicativo de namoro. Só que ele é um pouco mais restritivo nas perguntas, assim. Aí eu criei meu perfil. E esse aplicativo, ele é assim. Pra você interagir, na época que eu usei, porque agora já tá diferente. Pra você interagir com outra pessoa, pra você dar match, né? Não, você pode até dar match, mas pra você interagir, conseguir um bate-papo com a pessoa, ou você tem que assinar o aplicativo, tem que pagar. Ou a pessoa tem que assinar. Eu não assinei, era caríssimo, que era pago em dólar. Eu falei, não vou assinar não, vou encontrar alguém aí que assina e que vai conversar comigo, se quiser e tal, e pronto. E assim eu fiz, eu não assinei. Aí um belo dia eu tava no aplicativo e eu recebi uma mensagem. Não tinha nem dado match nem nada, porque se a pessoa que paga, ela não precisa dar match com você para ela poder puxar assunto com você, ela já pode te mandar mensagem. Aí eu recebi uma mensagem e era tava escrito lá, como é que era? O nome? Ele tinha colocado assim, era o nome do perfil dele, Kevin Woods, e as fotos dele, né? Umas fotos na academia, não sei o que e tal. Ele pegou as melhores fotos. Aí colocou as fotos lá dele e tal, e o perfil dele todo. Aí ele conversou. Eu não sei se ele me mandou oi ou se ele me mandou um sorriso, porque nesse ponto eu já tinha percebido que o aplicativo tinha assim, 90% dele era gente estrangeira. Tipo, 10% era gente do Brasil. Entendi. Não, eu falei assim, gente... Você tinha recebido outra mensagem de algum outro? Não, já tinha recebido, mas assim, na verdade, eu tava treinando meu inglês. Vou te contar bem a verdade, porque assim, tinha que conversar em inglês. Eu falei assim, das duas, uma com outra pessoa, ou vou melhorar meu inglês aqui, porque tem que conversar em inglês com as pessoas. Aí, ele me mandou não sei se ele me mandou um sorriso, porque lá tinha uma opção de você mandar um coração, um sorriso, eu vou conversar. Aí ele me mandou alguma coisa assim, aí ele me mandou oi. Aí eu já respondi em inglês, eu falei assim, hi, e comecei a conversar com ele em inglês. Aí ele me respondeu em português. Só que eu não me liguei que ele tava respondendo em português. Eu continuei conversando em inglês. Aí quando caiu a ficha, ele falou assim, o que você tá fazendo perdido aqui? Eu falei, você conversa português? Aí ali nós já começamos a conversar. E eu peguei e falei que... ele falou, o que você tá fazendo perdida aí no Brasil? Que não sei o quê. E a gente começou a conversar vai, conversa vem. Nesse mesmo dia a gente já trocou o WhatsApp. E daí sai fora do aplicativo. Aí é fora do aplicativo. Porque assim, o chat do aplicativo, ele é um saco mesmo. Ele é muito limitado. Ele é chato. Mas aí a gente já trocou o WhatsApp. E ali a gente começou a conversar no WhatsApp. A gente estava conversando há algumas horas no WhatsApp. Ele falou assim, você se importa de fazer uma chamada de vídeo? Ele queria te ver. Eu falei assim, não me importo. Do jeito que eu tava, com a roupa de ficar em casa, do jeito que eu tava, eu falei assim, não me importo. Aí a gente fez uma chamada de vídeo. Quando a gente ligou na câmera, aí ele tava dentro do quartel, dentro do alojamento, porque ele tava no treinamento dele ainda. No exército, porque eu não falei que ainda, né? Ele estava entrando no exército aqui nos Estados Unidos. Ele estava entrando no exército aqui nos Estados Unidos. E qual que era a idade dele? Se eu tinha 34, ele tinha 33, assim. 33. Aí a gente tava... aí ele tava no treinamento. Com a cabeça toda raspada, porque meu marido, ele é calvo. Mas ele tem um pouquinho de cabelo. Mas nesse tempo de treinamento, ele raspava tudo, ficava... todo careca, cabeça toda raspada, magrinho, porque para entrar no exército ele emagreceu muito. E aí nós começamos a conversar. A partir desse dia a gente nunca mais parou de conversar. Uau. Nunca mais. E depois desse dia, quando foi que você veio pra cá? Você já tinha o visto americano ou ainda não? Eu já tinha vindo aqui nos Estados Unidos em 2019. Eu vim com a minha família aqui em Orlando pra passear, pra fazer os parques, fizemos tudo. Isso aí também é uma outra história engraçada, interessante. Mas aí eu vim em 2019, eu já tinha visto. Aí quando foi que a gente se conheceu em...
acho que foi maio, final de maio de 2021. Alguma coisa assim, final de maio de 2021. Eu vim aqui, fui vir, né, pra conhecê-lo pessoalmente, porque ele não podia ir ao Brasil por causa do exército. Eu vim foi em fevereiro, final de fevereiro de 2022. Porque o que acontece? Com o problema da pandemia, quando eles abriram, né? Não sei se você lembra, quando eles abriram para poder vir para os Estados Unidos, a gente tinha que fazer uma quarentena de 15 dias em outro país. E eu não tinha esse tanto de dia de férias para poder ficar fora. 15 dias esperando e depois vem para cá e fica mais 15 dias. Aí eu peguei e... Aí, eu falei assim, olha, não compensa aí agora. Vou esperar, liberar, porque... quando liberar, eu consigo gastar mais dias das minhas férias aí do que, né? Ficar 15 dias num lugar e depois... E aí ficar uma semana, 10 dias. Aí foi assim, foi final de fevereiro de 2022, eu vim. Foi uma saga pra chegar aqui nesses Estados Unidos, porque ele morava lá no Tennessee, que é em Fort Campbell, que é onde, né, eu morei pelos últimos 2 anos. E ele morava lá. E lá, pra chegar até lá, é uma baldeação, porque eu fui Belo Horizonte, Panamá. Não, minto, desculpa. Eu fui Belo Horizonte, Brasília, Panamá, Orlando, Nashville. Uau. E ele me buscou em Nashville, que é 1 hora. E dá 1 hora de carro? Dá 1 hora de Clarksville, onde a gente morava. 1 hora, certinho, assim, 50 minutos. Tá, me fala quando. Primeiro, então vamos dar uma acelerada. Agora, mineirinha aqui vai contando história. Tem muita pra contar. Aí, vamos dar uma acelerada. Bom, conversou com ele, acabaram se apaixonando. E você veio aqui conhecer ele ou ele foi conhecer você? Eu que vim, porque ele não podia sair por causa do exército. As pessoas não sabem, mas é complicado para quem é do exército aqui nos Estados Unidos, você vira propriedade do governo americano. Então é muito complicado você fazer esse tipo de viagem. Tanto é que quando ele foi ao Brasil, você tem que fazer um curso antiterrorismo, porque tem uns países que tem mais perigo, né, assim. Então, você tem que pedir autorização. Aí, quem que assina a sua autorização é o comandante. Eles têm que autorizar você a ir. Então, é uma burocracia danada. E ele não podia, porque ele ainda não tinha férias nessa época que eu vim. Você veio e ficou quanto tempo? Eu fiquei 19 dias. Você ficou lá com ele no hotel? Não, a gente alugou um Airbnb. Não pode ficar. A gente alugou um Airbnb pertinho da base. Tá. Aí ele pediu pra poder, né? Teve que pedir autorização pra poder ficar no Airbnb. Porque outra coisa que muita gente não sabe também é que soldado solteiro é obrigado a morar dentro do quartel. É obrigado a morar nos barracks, que eles chamam, né? Que são os alojamentos do quartel. Só soldado que às vezes tem soldado não, né? Se você tem uma patente maior, às vezes você é um sargento, alguma coisa assim, eles abrem uma exceção e você mora fora. Mas ele ele dividiu o quarto com um menino lá e morava no quartel. Entendi. Aí você veio, passou, gostou, era aquilo mesmo e voltou pro Brasil? Não, aí eu vim, a gente se conheceu né, assim, gostamos. A gente viu, na verdade, o meu encontro aqui era só pra gente saber se a gente tinha química mesmo, se ia dar certo e tudo. Por quê? Tinha o quê? 10 meses que a única coisa que a gente fazia era conversar. Ficava conversando o dia inteiro. Então a gente se conhecia muito, a gente se conhecia muito mais que muita gente que vive todo dia, às vezes, junto. Então eu vim. Aí quando eu vim, a gente conversou, né, assim, depois de alguns dias que eu tava aqui. Você tava apaixonadona. Quando você viu ele a primeira vez, assim, é diferente do que você imagina. Mesmo vendo todo dia no vídeo. Eu não achei tão diferente, não. Não, eu não achei tão diferente, não. Não sei se é porque a gente conversava muito por vídeo, muito, que eu não achei diferente, não. Assim. Ele é alto, baixo? Não, ele não é muito alto. Ele tem 1,72. Assim, eu tenho 1,52, eu tenho 5 fits, então assim, pra mim tá bom. Mas eu não achei muito diferente, não. Magrelinho? Não é magro. Você falou que ele era magrelo. Ele tava magro quando eu conheci. Aí ele começou a engordar um pouco, de novo. Essa aí é outra história. Mas ele tava magro ainda quando eu conheci ele. Não tava magro. E agora, tá gordo?
Agora ele tá emagrecendo de novo. Ah, tá feito sanfona, então. Então tá, vamos lá. Vamos tentar encurtar. Curtar. Aí eu vim, a gente conversou. Gostou. E a gente gostou, e a gente achou assim, que burocraticamente era mais fácil a gente casar Aqui. Sim. Nessa vez que eu vim, pra poder eu já chegar no Brasil e já mexer com tudo que eu precisava pra poder vir embora. Então deu match. Deu match. Aí nós procuramos, aí vamos casar, vamos. Aí fomos na corte, lá de Clarksville. Aí eles deram um papel pra gente, falou que a gente... Clarksville? Clarksville. 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 A gente foi na na corte. Na corte. Lá de Clarksville, pegamos os papéis que a gente precisava. Eles falaram assim que a gente precisava fazer um aconselhamento com alguém e tudo. Aí ele conversou com um pastor lá do quartel. E detalhe, né? Eu conheci no aplicativo cristão. Eu sou católico, ele é evangélico. Mas, assim, tanto eu quanto ele, o nosso perfil era que a gente queria encontrar uma pessoa cristã. Não interessasse se fosse evangélico, se fosse cristão católico, cristão evangélico, uma pessoa cristã. Aí nós pegamos o pastor, conversamos com o pastor falou que ele ia fazer nosso casamento. Aí marcamos uma tarde, fomos conversar com o pastor, aí ele marcou num restaurante vietnamita, aí nós sentamos, nós três, e conversamos tudo direitinho. Aí marcou o casamento pra, não sei se é no outro dia, ou... sei que era tipo assim, uns 2 dias antes de eu vir embora. 3 dias antes de eu vir embora. Aí eu liguei pra minha mãe pra falar, mãe... Vou casar. Nós vamos casar. Aí nós vamos contar pra família, nós vamos casar pra poder adiantar as coisas e tal e tal. Aí, beleza, vou casar. Quando foi... Aí, casar no quartel, tá? Ele fardado, eu com um vestido normal. Ele já tinha casado antes? Já. Você também? Não. Você não? Não. Só ele? Só ele. Aí eu peguei e... meia hora antes do casamento começar, a gente lá no quartel. Aí os colegas dele do quartel estavam tudo lá, todo mundo fardado, os amigos do quartel e o pastor, eu e ele. Aí eu falei assim, vamos tentar fazer uma live do casamento e a gente... Fala com a minha família. E os amigos e tudo. Aí meia hora antes do casamento começar, eu criei um grupo de WhatsApp. Falei assim, gente, o negócio é o seguinte, com os meus amigos, com todo mundo. Eu vou casar e vai ser daqui meia hora. Todo mundo, quê? Todo mundo ficou louco. Mas todo mundo amou, porque aí, né, participou de alguma forma do meu casamento. Aí eles ficaram gravando pra gente e tal, o casamento. E as famílias, né, viram. Ver. E a gente casou. Aí dali a gente foi comemorar, a gente foi no Red Lobster só pra jantar e tudo e pronto. 2 dias depois eu vim pro Brasil. Qual que era o nosso combinado? Eu ia vir pro Brasil. Eu ia mexer com os documentos do Tomás, que é, né, meu filho, nosso filho, né, também, porque ele, assim, o padrasto, ele trata o Tomás, assim, maravilhosamente bem. Eu ia mexer com os papéis, né, com o pai do Tomás. Qual a idade do teu filho? Meu filho agora tem 6, mas ele tinha... é pequenininho. Ele tinha 2 nessa época, 2 e pouco. Eu ia mexer com os papéis, né, que eu precisava, né, da autorização do pai dele. O Tomás, eu já tinha, eu não sei se eu já tinha feito o passaporte, eu não me lembro, e o visto. Foi muito rápido, eu acho que eu já tinha feito o passaporte e o visto do Tomás. Que eu precisava dos papéis, a gente fez as contas, eu precisava resolver o meu trabalho, o que eu ia fazer com o trabalho. Afinal de contas, tinha 6 anos já que eu trabalhava no mesmo hospital, né, eu não posso simplesmente abandonar o emprego. Aí ele pegou, aí eu peguei e voltei pro Brasil. E esse era o nosso plano. Mais ou menos uns 3, 4 meses eu tô de volta, de mala e cuia. Cheguei lá no Brasil, voltei a trabalhar. No primeiro dia que eu voltei a trabalhar, minha chefe me chamou pra conversar. Falou assim, olha, eu preciso eu preciso conversar com você. E eu já estava preparada pra pedir pra sair, porque lá eles não mandam ninguém embora. Você tem que pedir pra, né? E eu tava preparada até pra mandar um e-mail pro presidente, pro diretor do hospital, que eu conheci ele e tal, pra ver se ele podia me mandar embora, né? Muitos anos. Era um dinheiro, querendo ou não, de FGTS, fundo de garantia, que ia mudar a minha vida e fazer diferença pra mim aqui. Pra eles não era nada. Aí minha chefe me chamou, ela falou assim, olha, eu tomei uma decisão. Eu não sei se foi a melhor, mas nós vamos te desligar. Na hora, me deu vontade de chorar. Eu falei assim, eu não acredito nisso.
Aí ela ficou desesperada. Eu falei, não. Aí eu falei, posso te dar um abraço? Aí ela, ai. Eu falei, eu já tava preparada pra pedir. Então, assim, o presidente, ela já tinha feito isso. O presidente do hospital tinha autorizado a me mandar embora. Ele teve que fazer assinar um papel autorizando me mandar embora. Então, eles me mandaram embora. Logo que eu cheguei, eles me mandaram embora. Tá, tô lá, né, já ajeitando as coisas pra vir. Começou a guerra da Ucrânia. Né? Na Rússia lá. Ah, ele foi mandado pra lá? Aí ele começou, tá com eles estão com uma conversa aqui que nós vamos ser mandados pra Romênia. Que a Romênia faz divisão com a Polônia, né? Assim, é ali perto daquele... Aí a gente, ai meu Deus, será? Foi mandado pra Romênia. Ele foi a primeira turma, eles foram a primeira turma de americano. Por causa que pelo menos ele teve Mas ele chegou aí pra Ucrânia, não? Não, ele foi pra... Eles ficaram na Romênia. Lá na Romênia não tinha ainda... Não tinha base americana. E ele nunca tinha tido soldado lá nessa área. Eles foram os primeiros que chegaram lá e que foram construir as coisas. Ficava no alojamento mesmo de... Igual esses que a gente vê no filme de guerra, sem estrutura nenhuma. Com 9 meses lá. Com 9 meses lá. E você no Brasil? E eu no Brasil, porque aí eu falei assim, o que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos sozinha? E seus documentos, você deu entrada no Brasil ou aqui? Dei aqui. Aqui, na volta aqui, depois? Na volta, Dei aqui. Porque se eu tivesse dado entrada lá no Brasil também, ele tava lá na Romênia. Ia ser muito mais complicado pra gente poder... Comunicar. Se precisasse de fazer alguma entrevista e ele tá presente, ia ser uma complicação. Aí a gente achou melhor quando eu chegasse aqui. Aí ele ficou 9 meses lá e eu fiquei 9 meses no Brasil. Aí fiquei 9 meses no Brasil curtindo minha família, em casa, porque eu já tava sem trabalhar, tava recebendo seguro-desemprego. Pra mim não compensava eu pegar um trabalho registrado mais, porque eu já tinha data de validade pra poder vir embora. Então fiquei lá no Brasil. Quando foi em abril pra poder encurtar, né, a história, foi final de abril... em abril de 2023, ele foi ao Brasil. Porque ele falou assim, vou visitar minha família. Porque desde que ele tinha vindo para os Estados Unidos, ele não tinha ido ainda. Ele estava há quanto tempo aqui já? 5 anos. 4 anos, sei lá. Ele tinha... Aí ele foi pro Brasil visitar a mãe, o pai, a família dele no Rio de Janeiro. Porque eu não falei também, meu marido é carioca. Mas eu já conhecia a minha sogra pessoalmente. Porque assim que eu cheguei, que eu casei, eu cheguei num final de semana, no outro final de semana, minha sogra e o padrasto meu marido foram lá em Patinga me conhecer pessoalmente. E conhecer minha família. Então eu já conhecia eles pessoalmente. Só a minha sogra e o padrasto. Aí eu falei com ele assim, olha, você vai chegar aí, eu vou deixar você no Rio aí curtindo sua família uns dias, depois eu vou pro Rio. Aí do Rio você vem comigo, você fica aqui pra conhecer a minha família pessoalmente e daqui a gente vai embora pros Estados Unidos. E assim foi. Ele ficou lá no Rio, acho que sei lá, 7 dias ou 10 dias. Depois eu fui pro Rio, aí eu conheci o resto da família dele toda. Lá, irmãos, sobrinhos, o pai dele, conheci todo mundo. E ele foi comigo embora pra Ipatinga. E conheceu também a minha família né, assim, as minhas amigas e o pessoal. Aí nessa época eu resolvi fazer o batizado do Tomás, porque aí eu só vou batizar e já como se fosse uma festa de despedida. Aí batizamos o Tomás, fizemos um almoço, uma festa lá pra despedir de todo mundo. E o Tomás é o teu filho? O Tomás é meu filho, Aí a gente veio. Agora vamos começar nos Estados Unidos. Você tá muito tempo no Brasil. Aí cheguei aqui nos Estados Unidos, e a gente tinha combinado o seguinte, que a gente ia chegar, ia ficar Ele já tinha saído do exército ou não? Não. Ele ainda tava? Não, isso aí era o início da história dele. Ele tinha voltado do deployment só. Aí a gente chegou, a gente ia ficar uns dias aqui em Orlando, porque a gente tem o melhor amigo do meu marido de infância lá do Rio de Janeiro também mora aqui. Então a gente ia ficar uns dias aqui, uns 5 dias aqui, e depois a gente ia de carro pro Tennessee. A gente ia alugar um carro e ia, porque tava com muita mala. Uma mala de mudança. Minha e do Tomás, a gente tava com muita mala.
E assim a gente fez. A gente chegou aqui, a gente ficou 5 dias aqui em Orlando, passeamos. Foi ótimo. Aí depois nós fomos pro Tennessee de carro. Deixa eu fazer. Teu marido era soldado, era o. Como que fala? Meu marido era especialista. O especialista que é o primeiro da fila. Não. Meu marido já era I4. Ele já entrou como especialista, porque ele tem curso superior, essas coisas. Entendi. Então ele já entrou, ele não ficou tipo igual esses meninos que entram no 0, assim, e vai subindo. Ele entrou como especialista. E saiu como especialista também. Aí ficamos lá. Aí o que depois... detalhe. Eu no Brasil, antes de vir, faltava pouco tempo antes de vir, eu já tava olhando casa. Em aplicar no Zillow, para poder alugar. Então, quando ele chegou, assim que ele chegou da Romênia, acho que ele alugou a casa, ainda ele tava na Romênia. Assim que ele chegou da Romênia, ele já foi pra casa, que a gente alugou lá no Tennessee. Aí eu ficava olhando no Facebook Marketplace, móvel, essas coisas assim pra gente comprar e mobiliar a casa, porque a gente já tinha alugado uma casa antes dele ir pra Romênia. A gente tinha alugado a casa, tinha começado a comprar os móveis, aí ele foi mandado em deployment. Nós achamos melhor quebrar o contrato e devolver, porque não justificava ficar pagando 9 meses também de uma casa fechada. Aí alugamos em outro lugar. Então vamos lá, chegou aqui, passou, vamos dar acelerada agora. Vamos. Aí fui pro Tennessee. Chegou lá no Tennessee, alugou uma casa. Chegamos lá. Quando eu cheguei no Tennessee, a casa já tava alugada. Assim, o básico a gente já tinha, que era cama pro Tomás, cama pra gente, as coisas básicas a gente já tinha da casa, sabe? E começamos a nossa vida lá. Qual foi o teu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho, a primeira coisa que eu fiz remunerada aqui nos Estados Unidos, eu fui algumas vezes pra faxina. Que eu tinha lá no Tennessee? Lá no Tennessee. E tem as brasileiradas lá também fazendo faxina? Tem. Aí eu tinha umas amigas lá brasileiras que elas tinham uma empresa de faxina e eu fui de helper, mas só fui poucas vezes. Eu devo ter ido umas 3 vezes, 4 vezes só. Porque depois o meu horário não casava. Porque como eu tinha o Tomás e não tinha rede de apoio, e lá tem brasileiro, mas não é como tem aqui, tem no norte. Pra você achar uma babá, pra você deixar a criança. A gente até achou um pre-K pra ele, sabe? Um programa até do governo que chama Head Start, não sei se você já ouviu falar. A gente nem se enquadrava nos critérios de renda pra entrar, não. Que nossa renda era maior. Só que como ele era do exército e a gente era estrangeiro, eles abriram uma exceção. Que bom. Aí, então, desde que meu filho chegou, ele vai pra escola, assim. Mas era um período menor do que a escola regular. Sim, aqui. é só meio-dia, né? Então ficava difícil eu pegar um trabalho fixo. E eu não tinha como pegar um trabalho registrado, porque eu tava no momento, eu tava na documentação. Você não tinha a documentação completa Não tinha ainda. Documentação completa. Então eu trabalhei pouco, trabalhei essas 4 vezes aí na faxina. E ficava mais em casa. E o que ele ganhava era o suficiente pra se manter? Era, porque geralmente ganha pouco pra caramba. Ganha pouco, mas tem benefício, né? Então o aluguel da casa a gente não pagava, porque o exército paga. A casa? Paga a casa. A gente recebe também um auxílio pra alimentação. Entendi. Então era tranquilo, assim, dava pra gente. E lá, querendo ou não, o custo de vida é bem mais barato que aqui. Né? Bem mais barato. O meu aluguel lá era metade do aluguel que eu pago aqui. Que nós vamos fazer, daqui a pouco a gente vai fazer o custo de vida daqui de Orlando agora. Era metade. Então, assim, dava pra manter. Aí eu fiquei, assim, esse período, até o período de adaptação mesmo, que pra mim foi muito difícil. Teve um momento nessa adaptação que você falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu falo assim, que durante o meu primeiro 1 ano e meio, todos os dias eu queria ir embora pro Brasil. Todos os dias. E o porquê? O que você sentia falta? De tudo. De tudo. Até é ruim a gente falar, eu falar isso, mas assim, eu acho que assim, a adaptação aqui, ela depende da sua história de vida do Brasil. De como que você vem. Cada um é de um jeito. Eu tinha, querendo ou não, uma vida muito boa no Brasil. Eu tinha uma carreira, eu tinha um emprego, a minha família é muito unida. Minha mãe ficou viúva com 33 anos. Nunca mais se casou. Viveu a vida pra mim e pra minhas irmãs. Então a gente é muito unida. Então, assim,
eu tinha uma vida confortável, eu morava no interior, que não tem uma violência exacerbada. Então, assim, foi difícil, sabe, pra eu me adaptar aqui, assim, eu sentia muita falta. Me sentia muito sozinha, muito sozinha. Mas depois isso foi melhorando, porque eu fui fazendo amizade, sabe? A gente tem lá no Tennessee, onde eu morava, nós temos um grupo de brasileiros muito unido, assim. Então foi melhorando, sabe? E minha mãe também, com 5 meses que eu tava aqui, minha mãe veio. E daí foi dando um ânimo. Aí depois disso, antes da minha mãe vir, uma prima da minha mãe e o marido foram lá em casa, eles vieram aqui pra Flórida, mas fizeram questão de ir lá em casa, foram na minha casa, aí ficaram uns dias lá, poucos, mas ficaram. Então essas coisas assim, ia dando um ânimo, sabe? Umas injeções de ânimo, assim, pra gente. Só que, quando foi em janeiro, o meu marido foi mandado pra fazer... Eles têm um treinamento, uma vez no ano, que eles são obrigados a ir. Que você, no caso do meu marido, a base do meu marido, ele foi pra Louisiana. E ficou 1 mês na Louisiana. 1 mês. Eu peguei a primeira neve sozinha aqui nos Estados Unidos. No Tennessee neva? Neva. Não neva tanto quanto no norte, mas neva de eu ter que jogar sal, neva. A primeira sozinha. E ó, eu não dirigia no Brasil. Eu tinha carteira desde 2008, eu não dirigia. Eu cheguei aqui, não tive opção. Aqui a gente não tem opção, gente. A gente não tem, você não pode escolher. Você vai ou vai com medo mesmo. Em tudo. Trabalho, entrevista de emprego, você vai. Então aí eu comecei a dirigir. Porque eu tinha que levar ele na escola, meu filho. Porque não tinha ônibus pra ele ir. Era perto demais da escola? Não, era 15 minutos da minha casa, mas era outro distrito, outra região. Então, o ônibus não ia até você. Ia. Por causa que era no pre-K. Era no pre-K, não ia na minha casa. Então, até pra vocês entenderem o que é o pre-K, que é o pré-kindergarten, é pra criança que tem menos de 4 anos. É como se fosse o primeiro período no Brasil, né? Hoje em dia. Porque aí o kindergarten é o segundo período e depois é o first grade, que já é o primeiro ano do Brasil. Geralmente, não é em todo lugar que tem. Geralmente em bairros um pouco mais pobres, onde o pai e a mãe precisam trabalhar. Isso que mesmo. As escolas oferecem esse programa. E é um programa que você, dependendo, não é todo mundo se qualifica de graça. Tem gente que tem que pagar e tem pessoas que conseguem gratuitamente. Aí eu tinha que levar ele à escola. Porque tinha até um ônibus que passava, que dava pra ele ir. Mas o ônibus, era 6 minutos da minha casa. Então, de qualquer jeito, de 6 para 15 eu levava. Só que quando chegou janeiro, eu tava com antes do meu marido ir embora, eu tinha tirado... Em outubro, eu tirei minha drive license dos Estados Unidos. Porque até então eu tava dirigindo com a minha do Brasil. Aí eu tirei. Só que eu tirei ainda com o visto de turista. Meu visto de turista faltava 1 mês pra vencer. Então ela vencia rapidinho. Ela ia vencer com 1 mês. Aí eu tirei. Só que ele falou assim, tira, porque depois você não precisa tirar mais. Quando sair seu Social Security, você só vai lá e renova e foi assim? Acabou. E foi assim. Aí eu tirei e eu tava morrendo de medo. Porque o meu medo era o inglês. Eu fazia a prova em inglês. Mas é aqueles medos limitantes que a gente tem na cabeça da gente, sabe? E eu fiquei assim, vou fazer a prova em espanhol. Eu falei, mas não vou fazer em inglês. Aí eu pus pra fazer a prova em inglês, a escrita. Aí fiz. Eu falei, gente, foi a pior prova que eu fiz na minha vida. Eu acho que eu não passei. Eu acho que eu errei só 2. Aí eu passei. Aí no outro dia de manhã eu já fui lá fazer a prova de rua. O prático. O prático, que assim... E deu tudo certo? Deu. Porque quem dirige no Brasil... E depois o que aconteceu? Por que vocês vieram pra Orlando? Porque acabou o contrato do meu marido no exército. Ele não quis renovar. Acabou quando? Acabou... Qual que é o nome do teu marido? Meu marido, ele chama... Meu marido trocou de nome quando ele pegou cidadania, né? Ele quis pôr um nome americano, porque o nome dele é Rômulo. E diz ele que não aguentava mais as pessoas escrever o nome dele errado. Ele trocou o nome? Trocou. Ele falou assim, não aguento mais. Porque ele chama Rômulo de Jesus dos Santos. Aí diz ele que todo o formulário era assim, ele tinha que soletrar Rômulo. Aí o D, que no Brasil é DE, eles escreviam THE, D, Jesus, THE, Santos. Putz. Aí ele falou, não aguento mais. Aí ele
Qual que é o nome dele agora? Agora é Kevin Woods. Essa tua mulher não precisava ter contado, Rômulo. Não, Rômulo não, como que é? Kevin Woods. Kevin? Woods. Woods. É porque Woods é o sobrenome da família que acolheu ele aqui nos Estados Unidos. Foi o primeiro emprego que ele teve, assim, registrado. Foi do Woods. Foi o Woods. É de uma brasileira também, mas que era casado com um americano. E trata ele, assim, tava ele como filho. Aí ele colocou o Woods, eles ficaram super Kevin, felizes. gostou do Kevin, né? É, Kevin. Kevin Woods. Kevin Woods. Rômulo Jesus da Silva. Ou do Santos? Do Santos. Rômulo Jesus da Silva dos Santos virou o americano Kevin Woods. Mas é muito engraçado. E lá, e eu não falei aqui, mas eu tenho um canal no YouTube, gente. Marina Bittencourt LUA. Me sigam lá. Lá eu conto a história com muitos detalhes. Que aqui a gente vai ter que pular umas partes. E lá eu conto isso. Inclusive as pessoas ficaram meio confusas. Como que seu marido... Você chama seu marido de Rômulo, mas aí é Kevin. Tu chama ele de Rômulo? Claro, pelo amor de Deus, Eu falo com ele, você chama Rômulo, meu filho. O seu nome de nascença que sua mãe te deu é Rômulo. Eu não vou te chamar. Mas para brasileiro ele se apresenta como Rômulo. Mas o documento dele fala Kevin. Tudo Kevin. Kevin Woods. Kevin Woods, Agora tu tá grávida. Tô. Como é o nome da bichinha? Alice. Alice vai ser Alice Woods? Vai ser ser Alice Bittencourt Woods. Que a Bittencourt é o meu. Esse Kevin, Rômulo, você tá bagunçando a tua linhagem. Eu falei com ele. Porque depois, a hora que se alguém for querer buscar a linhagem... Árvore genealógica. A árvore genealógica vai falar, gente, da onde que é... Da onde que é Kevin Woods? De onde Kevin surgiu? Woods veio da aparecer, eu falo com nasceu. Ele. Eu brinco com ele, eu falo com ele, mas Woods, o seu nome, a sua família, podia Jesus colocar, Santos, né? Mas ele falou assim, e eu concordo com ele, porque é realmente um saco. Quando eu ligo pra algum lugar, igual o meu sobrenome mesmo, tem que soletrar. Porque eles não conhecem aqui. O Bittencourt? Eu conheço bastante Bittencourt. Não, eles escrevem tudo errado. Não tem jeito. Aí tem que ficar soletrando. Mas eu não vou mudar. Falei com ele assim, não tem problema. Isso pra mim não é problema. Eu soletro. Quantas vezes precisar. E falar, agora você tá casada há 4 anos? 4 anos, vai fazer em março. Vai fazer 4 anos. Nesses 4 anos, que ele ficou fora, voltou... Como que é ser casada com um militar que não tá ali todos os dias em casa? Eu, assim... Que geralmente quem casa é até engraçado. É até engraçado, porque quando ele terminou lá, né, lá no exército, direitinho, a gente recebe ele recebe tipo um certificado, um quadro agradecendo pelos serviços, e a gente quer a esposa também. Eles agradecem pelo suporte, por aguentar. Não é fácil, sabe, Paulo? Não é fácil, porque é igual eu tava falando. Já passei uns perrengues sozinha enquanto ele tava no treinamento. Já aconteceu igual esse primeiro inverno que eu passei sozinha. Que eu tive que dirigir na neve. Sem saber, né? Sem saber. Que eu tive que rapar neve. Que eu tive que... Então, assim... Já aconteceu. E já aconteceu também dele em outro treinamento, de eu ter que... Eu tive primeiro foi o nosso filho, o Tomás. Teve um abscesso, um furúnculo, né, do Brasil. Eu tive que levar ele no hospital. Aí levei dentro da base militar, lá no hospital. Aí depois eu tive um abscesso na axila. Eu tive que ir sozinha e levar o Tomás. Aí fica eu e o menino lá dentro do hospital. Então, assim, é umas coisas que... E pra você se comunicar lá no hospital, tudo em inglês? Eu já vim pra cá, eu já tinha uma noção muito boa. Já tinha um basicão. Já tinha uma noção muito boa. Eu já entendia, assim, vamos falar assim, eu entendia 80%. E pra comunicar é mais difícil, mas eu acho que é mais difícil por causa da vergonha que a gente tem de falar errado. Aí quando eu cheguei, quando eu fiquei sabendo que eu ia mudar pra cá, né, e tudo, eu comecei a fazer aula particular lá no Brasil também. E eu continuei aqui. Eu cheguei depois a fazer um ISL lá na prefeitura, lá da onde eu morava, lá no Tennessee, mas fiz pouco tempo, porque tive que sair também, porque nas férias de verão não tinha ninguém pra ficar com o Tomás, e você não pode levar criança não podia levar criança pra aula, enfim. Mas eu melhorei mesmo quando eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho... Quando eu tive meu primeiro trabalho formal... Qual que foi o teu primeiro trabalho?
Lá no Walmart. Do Tennessee, que ninguém O fala sonho, português. né? O sonho. O sonho da brasileirada. Que ninguém fala português. E não tinha latino, assim, também pra falar espanhol, igual aqui. Porque aqui você chega, repartição pública é latino. Aí eles conversam com você em espanhol, não é inglês. Lá não. Foi lá que eu melhorei meu inglês. Eu não fiquei muito tempo, porque eu comecei a trabalhar no final do ano passado. E já em março eu mudei pra cá, né? Então fiquei pouco tempo lá no Walmart. Mas foi lá que eu melhorei. E por que a vinda pra Flórida? O que aconteceu? Porque, como eu falei, acabou o contrato, ele não tinha interesse em renovar. Ele também não queria continuar morando no Tennessee por questões de... Eu gostava, tá? Vou falar bem a verdade. Eu gostava muito de morar lá. Pra mim, o contra é a dificuldade de chegar lá. E da gente também de vir para o Brasil. Porque tem que fazer muita baldeação e assim... não tem nada do Brasil. Tô falando de comércio. Às vezes mercadinho brasileiro, essas coisas não tem. Nada. Isso aí era a parte ruim. Mas eu até gostava de morar lá. Mas ele não gostava. Porque ele não gosta de frio. E lá, querendo ou não, apesar de não nevar muito, faz muito frio. Faz muito frio. A gente morava no Tennessee com divisa no Kentucky. Então era lá em cima. Mesmo, na divisa mesmo. 3 casas depois da nossa já era Kentucky. A gente entrava e saía no estado toda hora. Deixa eu fazer uma coisa. Vamos voltar um pouquinho. Vamos fazer um custo de vida pra gente comparar. Vamos. Tennessee. Como que é o nome da cidade? Clarksville. Clarksville e Orlando. Você morava em apartamento ou casa? Casa. Qual que era o valor lá? Lá eu morava numa casa de 3 quartos. Ela era mais antiga, porque naquela parte lá... mais antigas as casas. São mais antigas. Mas era uma casa muito boa, tá? Tinha 3 quartos, né? Um era suíte. Era 2 andares. A gente pagava $1.200 e poucos. Aqui na Flórida agora? Que na Flórida eu moro em St. Cloud, que, querendo ou não, é mais barato um pouco do que aqui em Orlando. Um pouco mais afastado, né? É mais barato um pouquinho, assim, né? Não é tanto, não, mas é mais barato. E a gente paga numa casa nossa casa hoje tem 4 quartos, toda térrea. Também tem um backyard, né? Um quintal, mas menor do que o que a gente tinha no Tennessee. A gente paga 2.400 e pouco. O dobro, praticamente. O dobro, A energia aqui é mais cara. A água aqui é mais cara. Tudo aqui é mais caro. Tudo aqui é mais caro. Qual que é o custo de vida aqui na Flórida? Nosso, hoje em dia? Ai, não sei. Tem que pôr na... Ele que faz esse negócio. Ele que paga as contas? Eu só trabalho e ajudo. E mando dinheiro. Trabalho e deposita o dinheiro lá. Mas ele que faz. Mas eu sei que assim, não vou falar que duplicou, porque acaba que é mais caro as coisas, mas não é o dobro do preço, né? Mercado é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho caro o mercado aqui, tu não acha? Tá caro em tudo quanto é lugar né? dos Estados Unidos. Lá também a gente já tava sentindo que tava bem mais caro. De quando eu cheguei pra quando eu saí, eu já tava sentindo que tava muito mais caro as coisas. Você acha que você amadureceu nesses últimos 4 anos da tua vida? Demais. Nossa Senhora. Hoje, voltando assim pra trás, Mari, você faria de novo? Você largaria o Brasil de novo pra vir pra cá? Largaria. Eu não me arrependo de ter vindo, não. Eu não me arrependo de momento nenhum de ter vindo. O que você faria diferente hoje com o conhecimento que você tem, voltando lá atrás pra quando você chegou? Não sei, talvez eu teria investido mais no inglês, mais ainda. Porque assim, a maioria das pessoas, elas acham que o que abre porta pra você que é o documento. O que abre porta pra você que é a língua. Muito mais que o documento. Porque não adianta eu ter documento se eu não falar o idioma. Sim. A primeira entrevista de emprego que eu fiz lá, porque meu documento saiu rápido, Paulo. Meu documento saiu rápido. Com 1 mês que eu apliquei, saiu meu Social Security e minha Work Permit. Então eu já podia trabalhar, né? Só que a primeira entrevista que eu fiz foi lá até dentro da base mesmo. Pra trabalhar nas empresas que tem dentro da base. Porque
a maioria dos brasileiros não sabem, né? Mas a base americana aqui, ela é uma cidade. É uma cidade, big sim. cidade. É uma big cidade. Então, só que na primeira entrevista, eu não tinha a confiança que eu tenho hoje de fazer uma entrevista em inglês, de falar mesmo que errado, tentar explicar. Então, assim, foi meio assim, não foi boa. Foi ruim. Aí as posições que ela tinha pra mim não casava com o meu horário por causa do Tomás. Então, eu não tive como pegar um emprego. Porque se eu tivesse o inglês, eu pegaria, desculpa, talvez para trabalhar na loja do shopping da base, na PX, que é a big loja. Então, mas eu não tinha ainda essa habilidade no inglês para poder conversar com o cliente. Eu não tinha essa habilidade de inglês para conversar com o gerente, que hoje eu tenho, sabe? Que hoje eu tenho. Então, assim, antes de eu ir para o Walmart, eu fiquei 1 ano fazendo Uber Eats. Isso também ajudou meu inglês. Porque eu era obrigada a conversar a mesma coisa, ao trivial, falar a mesma coisa, mas querendo ou não, isso aí você já vai perdendo a vergonha. Sim, é isso aí. Vai perdendo a vergonha. Então, assim, eu fiz muito Uber Eats. Eu dirigia 12 horas. Muitas vezes eu fiz, nas férias de verão do Tomás, do ano passado, ficava eu e ele no carro, eu levava lanche, ficava 12 horas dentro do carro. Vou fazer outra pergunta. Bom, você veio pra cá, teu marido tá trabalhando já ou ainda não? Agora meu marido tá em processo de... Ele tá aplicando pra ser xerife aqui no Orange County. Então ele tá em processo. Ele quis tirar um tempo pra ele dar uma descansada, porque dá uma relaxada, né? E agora ele tá trabalhando tá nesse processo, tá no final do processo pra virar xerife no Orange County. E ele faz Uber. Tá o quê? Faz Uber. Faz Uber. Faz Uber. E você? Eu só trabalho. Atualmente eu trabalho na Disney e trabalho na Universal. E o que você faz na Disney? Na Disney eu sou park greeter. O que é isso? Eu sou como se fosse recepcionista dos guests. Fico ali na entrada, na hora que eles vão escanear o ingresso, pegar, né, tirar a foto do dedinho, que não é biometria. Se você não sabe, a maioria das pessoas não sabem. A gente não colhe biometria do cliente ali. A gente só tira uma foto da digital para poder linkar um ticket dele àquela digital. Porque aí nenhuma pessoa consegue usar o seu ingresso. Só você. Então muita gente fica com medo, né? Tá meus dados, minha biometria. Não, a gente não tá captando biometria. Ué, mas pega. Não. É só uma foto. É uma foto. Não fica salvo como biometria. Hã? O que é biometria? Não, mas não é. Até no treinamento eles falam que não é biometria. Mas é uma digital. É, uma digital. Tipo, é só uma fotografia. Do dedo. Eles não analisam aquilo ali. Não analisa. Só pra saber que é o dono do ticket. Só quem que é o dono do ticket, isso mesmo. Tanto é que se você coloca seu dedo depois em outra posição, uma posição diferente, não dá match, assim. Porque você tem que colocar do mesmo jeito que você colocou. Daí tem que ficar colocando até acertar. Tem que colocar. Aí se você tenta mais de 3 vezes, a gente tem que chamar o pessoal do... E você tá há quanto tempo na Disney? Na Disney, eu tô há 1 mês e meio. Tá gostando? Tô amando. Tô gostando de... No Hollywood Studios você trabalha? Hollywood Studios é o meu parque casa. Só que eu trabalho em todos. Eu trabalho em todos. Que você pega você pega shift, né? Que Pego. Shift em todos os parques. Pra fazer a mesma coisa? A mesma coisa. Às vezes a gente pega alguns shifts que eles chamam de untrained, que não precisa de treinamento, né? Que é pra fazer outras coisas. Trabalhar alguma festa. Eu trabalhei na corrida, na última maratona que teve, na meia maratona eu trabalhei. Aí foi no Epcot, eu peguei 4 horas da manhã o turno lá. Fiquei de 4 às 8, às 10, não lembro, da manhã. Depois eu fui em casa só assim, pra sentar um pouquinho com as pernas pra cima. Voltei pro Epcot de novo e fiz mais um shift de 6 horas. Eu sei como que eu trabalhei na Universal, eu também trabalhei na Universal, mas eu trabalhei na Disney também, trabalhei como salva-vida no Blizzard Beach, trabalhei no Hollywood Studios, no Rock Roller Coaster. Ai, que legal! Eu pegava muito shift também, muito. Na minha época ganhava pouco. Hoje a Disney tá pagando bem. Hoje tá pagando bem legal. O legal da Disney não é nem o que ela paga na hora. O legal da Disney é o overtime que a gente fala. Porque quando passa de 8 horas
no dia que você ganha trabalhou, 1h30. você ganha 1h30, é o overtime. Então, quanto mais horas a gente faz, mais a gente ganha. Mas tem um segredo que eu vou te ensinar. Não passa de 50. Porque se você passa de 50, vai tudo pro governo. Pois é. Mas graças a Deus não tem como eu passar de 50, porque como eu tenho 2 empregos, se eu passar de 50... Não... Você tá trabalhando demais. E o teu segundo emprego é onde? Na Universal. Na verdade, a Universal era meu primeiro, porque eu comecei a trabalhar lá primeiro, porque eu fiz o processo seletivo das duas na mesma época, basicamente. Só que a Universal, na entrevista, a gerente de recursos humanos já me ofereceu a vaga de emprego. Aí eu já comecei. Na Universal eu sou Food and Beverage, Associate in Food and Beverage. Pra quem não sabe, aí no Brasil, eu trabalho na parte de bebida e comida. Nos de restaurantes. Comida rápida, não Quick restaurante. service, de comida rápida. Aí a primeira vaga que eu apliquei na Disney foi pra server. Food and Beverage, mas é server, pra ser garçonete. Só que eu não tenho experiência. Eu não tinha experiência em ser garçonete. Aí é óbvio, né, que nem fui pra entrevista. Aí a segunda que eu apliquei foi Food and Beverage Specialist, pra ser especialista em bebida. Era uma vaga pro Starbucks. Eu não sabia que era pro Starbucks. Aí nessa eles me chamaram. Aí me chamaram assim, marcou a entrevista. Aí eu fiz quando eu fiz a entrevista, o recrutador falou comigo assim, olha, é muito bonzinho, um senhor mais velho falou assim, ó, essa vaga tem que ter experiência também, porque lá é super ocupado e é assim, e é complexo. Corrido. Eles têm um vocabulário próprio, é complexo. O que você acha de trabalhar recebendo os guests, conversando com os guests? Eu falei, trabalho melhor não poderia ter. Porque o meu objetivo maior de todos é melhorar o meu inglês. Porque eu preciso melhorar meu inglês para eu poder conseguir empregos melhores. Então eu falei, não quero. Aí ele falou, então tá. Só que a gente não tem essa vaga aqui no momento. Eu vou te colocar na fila de espera. E quando tiver, você fica atenta. Você vai receber o e-mail, você tem 24 horas para responder a oferta de emprego. Eu falei, tá bom. Eu olhava o meu e-mail. Todo dia? Toda hora. Aí, trabalhando no Volcano Bay. Aí, e na Universal eu trabalho no parque aquático. Eu não falei. Trabalhei o verão inteiro, naquele calor insuportável. No Food and Beverage? Food and Beverage, Food and Beverage. E eu trabalho lá, meu restaurante é o Cabanas Village. Ele serve as cabanas VIP e os assentos VIP. Então, na verdade, é um serviço meio de garçonete, só que a gente só que não ganha gorjeta. Não ganha gorjeta. E o Cabana Village, ele também é responsável pelos quiosques de comida que vem no parque. Então, geralmente, eu fico no beer cart, que eles chamam, né? Que é o carrinho da cerveja, mas é onde vende coxinha. Vende coxinha? Vende. Coxinha brasileira? Coxinha brasileira. E você não tem noção. De quem que é a marca? Qual que é a marca? Ai, não sei te falar, é um fornecedor, mas é aqui da Flórida o fornecedor. Mas só tem, a minha gerente falou comigo que a coxinha é o snack mais caro deles, porque só tem um fornecedor. Olha, eu já tô vendo uma oportunidade aí, gente. Não, eu já falei isso com meu marido, porque meu marido agora tá abrindo um business de salgadinho. tem isso também. Você não falou? Você falou que ele tava querendo virar polícia. Não, mas aí é outra coisa. Aí é empreendedorismo, é paralelo. Porque a tia dele tá aqui com a gente e ela tinha buffet, fazia coisas, trabalhava com isso no Brasil. Então a tia disse tá fazendo salgadinho e assim, maravilhosamente bem. Eu queria até trazer hoje pra você, mas ela tá indo hoje pra casa da irmã dela. Aí não tinha jeito. Mas depois eu prometo que eu vou trazer, deixar pra você aqui. Vou adorar. Ela faz bolinho de feijoada, bolinho de aipim, coxinha, todos, quibe, tudo. Mas aí lá só tem um fornecedor. E é muito engraçado, porque os brasileiros, quando chegam e vê que tem coxinha, eles ficam desesperados, né? Principalmente os turistas, que já estão cansados de comer comida americana. E compra. E os americanos, eu faço os americanos todos comer, mesmo que eles não conhecem. Porque eu falo assim, ó, esse aqui... Pra experimentar. Não, eu falo, esse aqui é o snack mais famoso do Brasil. Todos comem. E são assim, eles gostam? Vamos falar assim, para não falar que é 100%, 98% gostam. Como que você explica? Você fala que é o que? Um recheio de batata? Basically, eu falei assim, basicamente é um purê de batata com frango desfiado dentro.
Ok. Porque eu não vou falar assim, é batata com farinha. Não, é o purê de batata com, tipo, a milanesa. Não, tipo um paparaiana. Você conhece paparaiana? Não. Porque lá também vende paparaiana. Paparaiana é, vamos dizer, a nossa coxinha hispana. Mas ele é recheado de carne. É o nosso bolinho de carne do Brasil, sabe? Sei. É como se fosse o bolinho de carne. Que também é batata com carne. Qual que foi o maior perrengue que você já passou aqui nos Estados Unidos nesses anos? Eu acho que quando eu fui parada pela polícia. Lá no Tennessee. O que aconteceu? Eu tava fazendo Uber Eats. Aí... tem um outro perrengue também. Eu tava fazendo Uber Eats. Aí... aqui, gente, as regras trans, elas são um pouquinho diferentes do que no Brasil. Não é muita coisa, não, mas é um pouco. E lá no Tennessee, tinha alguns sinais, assim, falando assim... porque aqui a maioria da direita é livre, né? Quase todas as direitas são livres. Se não tiver vindo carro, você pode virar à direita, mesmo se o sinal estiver fechado. Tem que fazer o parada. Você tem que parar, né? Não é virar de uma vez. Você para 3 segundos, olha e entra. Mas lá no Tennessee, tinha muito que a gente poderia virar pra esquerda se o sinal tivesse aberto ou se não tivesse vindo ninguém, fosse preferência, entendeu? Tipo assim, se tivesse vermelho? Mas se não tivesse vindo... Tipo, mas no vermelho? Todo mundo virava no vermelho, assim. Se não tivesse vindo carro, pra esquerda? Se fosse a preferência, virava. Se não tivesse vindo nada... No vermelho? Por incrível que pareça. Lá. Aí, aí tá. Aí eu tava... Não era no Tennessee. Eu estava no Kentucky, na área da base. Porque aonde fica a base chama Oak Grove. É uma cidade pequenininha do Kentucky. Eu estava nessa área do Kentucky. Eu tinha acabado de pegar o pedido do cliente. E eu tava no meu caminho da roça, porque eu tinha que passar ali pra ir pra minha casa toda vez. Então eu fui. Eu tinha que virar à esquerda. E a Fort Campbell Boulevard, que é uma avenida gigante lá, eu saí na pista mais pra esquerda pra virar. Na hora que eu estava virando, o sinal que tava... Eu não tava nem passando o vermelho. O sinal que tava laranja, eu tinha acabado de virar vermelho. Eu não tava vindo carro nenhum do outro lado. Eu virei. Foi eu virar. Surgiu do além um carro de polícia. E ligou a sirene atrás de mim. Eu, pronto. Agora você falou, agora você é deportada. Não, eu já tinha... Não, nem pensei nisso. Eu falei assim, pronto. Agora eu vou levar uma multa. Tô trabalhando igual uma condenada, agora eu vou levar uma multa. Aí tinha já um mallzinho assim do meu lado na direita. Ele mandou entrar no estacionamento do mall. Eu entrei. E você fica fiquei mais nervosa por causa do inglês mesmo. Como é que eu ia comunicar com o cara? Aí na hora que ele chegou no carro, eu já falei com ele assim, olha, que eu não falava muito bem inglês. Ele, não preocupa não, a gente vai dar um jeito de se entender. Ele, a senhora sabe que a senhora passou no sinal vermelho, né? Eu falei, não tava... Assim, na verdade é porque eu tinha que ter freado, porque ele ia virar vermelho. Mas eu tava com o pedido, eu tava com o tempo, eu acelerei e virei. Aí eu falei, me desculpa e tal, mas eu tava com todos os documentos do carro. Aí o carro tava no nome do meu marido. Aí ele falou assim, quem que é essa pessoa? Eu falei, é meu marido. Aí, era o Rômulo ou era o Kevin? Era o Kevin. Ai, cara. Eu falei, esse é o meu marido. Meu marido e tal. Aí eu já peguei minha carteira militar e mostrei pra ele, porque na minha carteira tem o nome do meu marido. Então, pra ele ver, né? Aí quando eu mostrei a carteira militar, ele também já mudou de figura a conversa. Aí ele falou assim, não vou fazer nada com a senhora, não. Só pra senhora prestar atenção, pra não acontecer isso, tal, beleza. Aí ele falou assim, Deus abençoe a senhora. Então não foi um perrengue, foi um sustinho. Mas foi um susto, imagina. Nossa senhora. Mas o perrengue mesmo que eu passei, eu estava... meu marido estava lá em Nashville. Eu estava sozinha com o Tomás em casa. A gente tinha tomado banho, o Tomás tinha tomado banho, a gente estava descendo pra ir lá pra baixo pra cozinha pra fazer alguma coisa pra ele comer e tudo, era à noite. Ele estava descendo na minha frente na escada. Ele não estava correndo nem nada. Eu acho que ele pisou em falso
Ele caiu, ele saiu rolando a escada abaixo, até lá embaixo. Tadinho. Quando ele parou lá embaixo, ele chorando. E eu só preocupada assim, nossa, quebrou o pescoço. Mas ele sentou. Aí eu já aliviei. Só que aí o sangue começou a jorrar. Do nariz? Da boca. Ah, quebrou o dentinho? Aí, perdeu 2 dentes de uma vez da raiz. Ele arrancou esses 2 dentes aqui. Nossa, tadinho. E até hoje não nasceu ainda. Mas arrancou da raiz. Aí um saiu e o outro ficou pendurado. Aí eu liguei pro meu marido, ele não atendia. Eu liguei de novo, ele não atendia. Ele tá assim, liga pro 911. Eu falei, como é que eu vou falar inglês? Quem falou? Meu marido. Eu falei, como é que eu vou falar inglês com o 911 nervosa do jeito que eu tô? Aí ele foi, ligou pros amigos dele do quartel. Quando 5 minutos chegaram, chegou o sargento, o melhor amigo dele lá do quartel e a namorada do menino na época. Os 3 pegaram a gente e nós fomos pro hospital. Aí eles tiveram que... O médico teve que dar um remédio. Conseguiu, o que tava caído, conseguiu colocar de volta ou não? Não, nenhum. Porque ele já tinha saído da... E a raiz estava muito grande, porque não tinha nem começado a absorver pra ele... Caiu o dentinho. Só que ficou pendurado, assim, ó. Ficou como se fosse uma pelinha segurando. Tinha que arrancar o dente. Mas ele não aguentava de dor, né? Aí o médico teve que dar um remedinho. Um sedativo lá pra ele, pra poder tirar o dente dele. Aí tirou. Aí isso eu passei, eu tava sozinha com ele. Foi a primeira vez, assim, que eu fui pra um hospital sozinha com ele, assim. Mas meu marido chegou depois. Você recomenda as pessoas virem pra cá? Recomendo. Recomendo, assim. Mas eu não recomendo as pessoas virem sem planejamento, sem ter definido qual que é o objetivo. Porque assim, é diferente, Paulo. Eu vim pra viver. Eu não vim pra poder juntar dinheiro, construir um capital no Brasil e ir embora. Eu vim pra viver. Então eu acho assim que as pessoas precisam ter um planejamento. Porque não muita gente vende o sonho americano, que é fácil, você chega aqui. Não é fácil. Não é fácil. E eu falo assim, tem dia que eu falo assim, ai meu Deus, que saudade do meu CLT. E que saudade do meu CLT. Das minhas férias, do meu 13º, do meu feriado remunerado em casa. Porque aqui não existe isso. Aí todo mundo fica assim, mas você tem o benefício dos 2 parques. Tenho, mas eu não tenho tempo de ir. O que resolve? O que você gostaria que tivessem te dito antes de você vir pra cá, que se você tivesse essa informação, sua vida seria melhor? Tem alguma coisa? Eu acho que não, porque como eu consumia muito conteúdo, no sentido de eu assistia seu canal, eu via muito o que as pessoas falavam, sabe? Então, assim, eu já vim com uma noção muito... meio... assim... meio que sabendo onde você ia pisar. Sabendo onde eu ia pisar. Qual que é a dica? Pra gente terminar, eu quero que você olhe pra essa câmera aqui e fala qual que é a dica que você daria pra quem está pensando em vir para os Estados Unidos hoje. Primeira coisa é planejamento. Segunda coisa é ter o seu objetivo claro na sua cabeça. Porque senão você não fica aqui. Não fica aqui. Porque a gente começa a sentir falta. Você sente falta da família, você sente falta dos amigos, você sente falta da comida. Não aqui na Flórida, da comida, porque aqui... tem tudo. Quero comer uma pizza catupiry igual outra. Você vai e come, é maravilhoso, gente. E isso já é, assim, eu falo que já é tipo, sei lá, 50%, meio caminho, meio caminho andado. Porque comida realmente conforta, né? Mas não se esqueça por que você tá vindo e por que você está aqui. Você precisa lembrar. No meu caso, é a minha família. É a construção da minha família. E é isso que eu viro e falo assim, eu vim para construir a minha família. Eu vim para construir a família, para dar uma oportunidade de vida melhor pro meu filho. Não que no Brasil ele tinha uma vida boa, mas querendo ou não, só do meu filho ser bilíngue, ele pode querer voltar pro Brasil. Ele já sai na frente de um monte de gente lá no Brasil. Sim. Por isso. Então, assim, eu acho que planejamento é tudo. Invistam no inglês. Boa. A dica maior de todas também, invistam no inglês. Não fique pensando assim, é fácil viver lá porque tem muita gente, muito latino, não preciso falar inglês. Precisa, gente. Porque senão a gente vai ficar só nesse mundo assim, ó.
só muito trabalhando limitado, né? limitado, trabalhando informal a maioria das vezes. Fica limitado. E eu acho que se a gente tá vindo para um país que tem outra língua, outra cultura, o mínimo que a gente pode fazer é aprender um pouco sobre a cultura deles e sobre a língua. Isso aí. Porque a gente não tem que pensar que eles têm a obrigação de falar a nossa língua. Claro que não, de forma alguma. Nós temos a obrigação de falar a língua deles. É isso aí. Pra terminar, em primeiro lugar, maravilhosa bichinha, fala essa mineirinha, fala de Patinga, que não... E é bem detalhista, né? Você gosta de falar nos mínimos detalhes. E é por isso que as pessoas gostam do meu canal. Porque... É isso que eu ia falar, já pra falar do teu canal, rapidão. Meu canal, né, Marina Bittencourt EUA, de Estados Unidos da América, EUA. Lá eu conto tudo, contei tudo sobre os empregos, entrevista seletiva, como que foram tanto do Walmart, tudo sobre todos. Gravo loja também, coisa que vocês gostam. Então, assim, e compartilho também o dia a dia da minha família. Vão lá, me seguir lá no canal Marina Bittencourt EUA, que vocês vão gostar, tem muita coisa legal. E no Instagram também, qual que é o Instagram? Meu Instagram é Mari B. Bittencourt. É isso aí, Mari Bittencourt, eu vou deixar tudo aqui na descrição pra ficar bem fácil pra vocês. Mari, parabéns, muitíssimo obrigado. Obrigada, adorei te conhecer. Eu que te agradeço, também uma simpatia. adorei. E depois eu vou convidar a Mari aqui de volta, que ela tá grávida de 5 meses da Alice. Então depois que a Alice nascer e passar 1 ou 2 meses assim pra Alice crescer um pouquinho, aí pra você vir aqui contar como que foi o parto da Alice. Isso aí eu vou contar muito, porque eu já tenho muita história de diferença de pré-natal, né? Isso, daí a gente vai falar sobre tudo isso. Ótimo. Beijo, muitíssimo obrigado. Eu que te agradeço, Paulo. Valeu, galera. Fica com Deus. Beijão. Tchau, tchau.